e recebo aqui no estúdio o Paulinho Salermo, ele que é prefeito de Restinga Seca e venceu dentro da eleição do MDB para concorrer será feito apenas em 2 momentos, mas será o novo presidente da FAMURS na gestão 2022-2023, acompanhado aqui do Voltaire Santos. Paulinho, muito bom dia, obrigado pela tua presença, tudo bem? Muito bom dia, Valéria, uma alegria muito grande poder estar aqui. Fábio, é uma alegria muito grande poder estar aqui, poder estar junto com vocês, participando desse momento importante aqui, né? Ontem à noite, os 50 anos da Costa Doce, e hoje aqui te fazendo essa visita, podendo estar aqui no estúdio. Eu que estive aqui em outro momento, né? Deu sorte a acústica no nosso processo. Né? Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Bom dia, Voltaire Santos, como é que tá? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. É uma alegria estar com o nosso presidente eleito da FAMURS, prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno, que no último ano já desenvolveu um grande trabalho na FAMURS. Ele liderou e presidiu a Câmara Temática de Inovação da FAMURS. Então, para nós da FAMURS, para quem já trabalha na casa e vem lidando com o municipalismo, tivemos importantes avanços, aproximações com hubs de inovação, o Instituto Caldeira, eventos. A FAMURS teve a honra de fazer um pré-Sal Summit Brasil, que foi uma ideia do Salerno, antecipando alguns palestrantes para os prefeitos. Então, realmente a acústica teve essa marca da vitória aqui com os prefeitos Jair, Flavinho, que estavam aqui conosco. Muito legal aí. Eu adorei o evento ontem, aquele monte de prefeitos. Foi uma coisa assim bacana, a confraternização entre entidades, entre prefeitos, entidades estavam lá ontem, foi muito legal mesmo. E eu vou aproveitar a presença do prefeito, o Paulinho Salermo, aqui, de vez em quando eu vou tentar perguntar enquanto nós estamos aguardando a entrevista. E essa entrevista eu vou colocar o prefeito de Restinga Seca, porque casualmente ontem o presidente da CNN falou sobre a questão dos custos, né? Custo da administração pública, né? E ele expôs algumas coisas a respeito sobre piso salarial do magistério, dos enfermeiros, e tem outros tantos custos que é o diesel, que é o outro problema que deve ser demais para as prefeituras do interior, o peso do combustível dentro de uma administração, né, Paulinho? Então, a hora que nós falar com o presidente do Sindicato de Transporte, a gente fala sobre diesel, mas um ouvinte nosso, o Daniel, aqui falou a respeito das vacinas. Vocês tiveram um protagonismo muito legal como prefeitos e também como FAMURS na questão da pandemia. Teve três presidentes praticamente dentro da FAMURS que envolveram-se na pandemia. E agora houve essa questão do rescaldo da pandemia. Como é que Restinga Seca passou pela pandemia? E como é que tu vê, Paulinho, essa questão desses programas de vacinação agora, que antigamente era 1 dose, 2 doses, agora já está na 3ª e na 4ª. Como é que isso vocês, como gestores, estão vendo esse assunto? Bom, primeiro que a gente passou pela pandemia como praticamente todos os municípios, com altos e baixos, momentos mais difíceis, momentos mais tranquilos, enfim, a gente foi assim vencendo. Hoje a gente consegue conviver, né, apesar de ter sempre ainda casos acontecendo e hoje eu vejo realmente como se nós tivéssemos, a Covid se tornou naquilo que lá no início, né, se falava que é uma gripe. Hoje nós temos vários casos que as pessoas têm sintomas gripais e fazem teste positivo para Covid, né, dor de cabeça, dor no corpo, às vezes febre, né, tosse, garganta, normalmente são esses os sintomas que a gente vê. Mas as questões das vacinas, elas tiveram sempre, né, uma sequência conforme o PNI, o Plano Nacional de Imunização. E conforme o PNI ia avançando, iam se criando os grupos, né, e o Estado assim ia definindo conforme a quantidade de vacinas disponíveis para os municípios, conforme isso ia acontecer, conforme isso ia ser realizado em cada município. Então, e segue da mesma maneira, definindo os grupos prioritários e como vão ter. Agora nós já temos vários grupos que estão chegando na 4ª dose. Eu não sei se isso vai se continuar para todos e como vai ser esse ritmo. Tudo depende da quantidade de vacinas que o governo federal, que é o grande né, que realizou a aquisição das vacinas, né? Eu vi que tu falava ali quando nós chegamos sobre essas questões, né? Todas as vacinas foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, conforme prevê, né, o Plano Nacional de Imunização. Nós até fizemos movimentos, os estados fizeram movimentos para a questão da vacina como uma forma de pressionar para que pudesse andar mais rápido, às vezes,
assunto, né? A gente via que tinha aquelas indecisões, aquelas discussões, às vezes até um pouco mais ideológicas, enfim, mas nós precisávamos ter a vacina. Hoje a gente tem o reflexo da vacinação, né? Que é isso, são casos bem mais leves, uma diminuição grande no número de óbitos, né? E de casos mais graves. Então... O que está se percebendo agora, não sei se tu percebeu lá em Restinga, mas na última semana para cá, Walter, várias pessoas com sintoma positivo de Covid. Mas Sim. tudo assim leve, né? Sim, tudo sintoma leve. Peguei Covid, né? Tranquilo, fica em casa, passa o tempo, né? Saiu um relatório ontem das farmácias, através de um indicador dos testes de farmácia aqui no Rio Grande do Sul, que mostrou realmente um aumento de casos, mas como disse o Salerno, gripes que... A gente vê um aumento, vê a presença, mas primeiro, nós estamos na época que a gripe, os sintomas gripais são bem maiores, né? O clima ainda naquela incerteza, de manhã é frio, de meio-dia é quente, aquela velha efeito cebola que a gente chama, tu sai entrochado de casa e vai tirando, né, as camadas de roupa ao longo do dia, e que é o período mais crítico para essas questões que envolvem os sintomas gripais. E o que tem acontecido, que a gente tem visto, é isso, tem o sintoma, faço o teste, normalmente ele tem dado positivo. Eu até brinco, às vezes, eu acho que nós já estamos com a mistura de tudo, né? Covid, gripe, H1N1, H3N2, enfim, tudo isso, tudo que é vírus já está misturado. Testar, vai positivar, né? Essa é a questão. E o problema é o seguinte, né? Se tá com sintoma, recolhe-se, né? Faz o teste, põe máscara, né? A gente tá querendo evitar a máscara. Mas olha que legal, Paulinho. Nós temos um amigo aqui, o Francisco Pereira, tá lá em Cambará, no Paraná, ouvindo a gente aqui. Aqui eu tenho também o Adail Miller Júnior, que é lá de Anambaré, tá conosco aqui, a gente mandando um abraço. A minha amiga e amiga do Voltaire, Kátia Elisiane Augusto Ecker, lá da Oba de Tapes, conosco. Ela que é lojista lá de 3 belas lojas em Tapes, né? Toda vez que ela vai fazer um café, ela tá com a música. Eu tenho um compromisso de levar o Salerno lá, Fábio, porque a Kátia realmente lidera também os empresários, as empreendedoras lá de Tapes, e é uma grande amiga nossa. Tô com saudade da... Legal, Tive com uma amigona dela, que é a Fernanda Meirelles, que mora em Gramado, que é a melhor amiga dela, e legal. Ela teve lá em Tapes também. Vai um abração pra Kátia, que é verdade, ela vai pra loja, faz o cafezinho, a primeira coisa que faz é ligar na acústica. Ô Paulinho, vamos falar um pouquinho sobre a prefeitura de Restinga Seca. Tu outra vez esteve aqui contando pro Voltaire a tua presença aqui. Restinga Seca é uma cidade que está no centro do estado do Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria. É uma cidade que tem predominancialmente também a lavoura de arroz, a lavoura de soja. Conta um pouquinho mais para nós, assim, o que mais predomina na questão de agricultura na região lá de Restinga? Nós temos lá a predominância, né, do arroz, da soja, temos alguma coisa ainda do fumo, né, a presença do tabaco, embora tenha diminuído nos últimos anos, mas segue ainda forte. E a presença também da pecuária, tanto de corte quanto de leite. Claro que a de corte é mais forte, né, o gado de corte. Também estamos agora com a questão das oliveiras, né, implantadas legal, e sendo difundidas na região. Hoje, no Recanto, nós já temos inclusive um lagar lá, né, uma processadora, né, de azeite. Esse ano é o primeiro ano que se processa o azeite de oliva ali, produzido no município, as azeitonas produzidas ali, né. E a gente tem também, além disso, a presença forte da agricultura familiar com outras, com pequenas hortigranjeiros, enfim, né, que também é importante. Qual é a população de Restinga? Nós temos 16.500 habitantes. Vamos tentando contato. Tá difícil. E tu falaste a respeito da indústria. Tu me contou aquele dia que vocês já conseguiram implementar aí a questão da geração de energia através da casca do arroz. Ali naquela região. Como é que está funcionando esse assunto? Na região lá nós temos hoje 2 empresas que trabalham muito forte com a casca do arroz. A primeira delas é a usina, né, de energia, que atua na produção, que é em São Cepé. Eles implementaram lá, produzem 8 megawatts hoje a partir da queima da casca do arroz. É uma usina já considerada de um porte maior. Privada, investimento completamente privado. Eles fizeram uma usina. Uma usina que produz energia. E pega a casca de arroz da região toda. Isso aí, pega a casca de arroz da região toda. E nós temos em Restinga Seca uma outra empresa, que é a Sulmix Alimentos Diluentes,
que produz pré-mix para ração animal a partir também da casca do arroz, né? Com moe a casca, enfim, ali coloca os aditivos que são necessários e manda para todo o país aí, para as empresas que então produzem. Nós temos ali em São Cepé, Restinga... Hoje a casca do arroz não é problema para nós, 100% dela é utilizada, inclusive Rio Pardo, hoje a Sumix também tem uma unidade que moe a casca, leva para Restinga para usar lá. Pois é, aqui a Blueville tá instalando a usina, não sei quantos dias aí falta para eles montarem, mas é um problema ambiental que vai ser uma solução econômica para a empresa. Com certeza, né? É uma solução econômica para a empresa e dependendo do tamanho, como essa de 8 megawatts, ela vai inclusive para o operador do sistema, vai para o sistema, né? Ela produz para ir para o sistema. Como vê, né? Iniciativa privada montando uma usina, buscando fonte alternativa de renda, geração de dividendos para os sócios, mas uma coisa legal, vocês têm lá também a área moveleira. Sim, como temos essa indústria de móveis lá? Nós temos um moveleiro a partir do Pinos, né? Nós temos produção de móveis para exportação a partir do Pinos e que estão andando bem. Elas têm altos e baixos, dependem muito do mercado internacional, né? Do dólar, enfim. Mas tem andado bem e elas cresceram muito depois da pandemia, né? A pandemia deu uma diminuída, depois quando retornou forte. E tem produzido uma boa quantidade aí, exportado bastante, contrataram mais gente, enfim. E nós temos também os ateliês de calçados que prestam serviço para a Beira Rio, né? A Beira Rio é uma empresa que está instalada em Candelária hoje, sim, né? E que tem 2 ateliês lá que empregam em torno de 210, 220 pessoas. Ontem o Voltaire, inclusive, falou para o candidato Roberto Argenta, que é o dono da Beira Rio, né? Precisamos de ateliês de calçado na região, né? E como é importante, né, Voltaire? Tu é de Tapes, a gente em Camaquã teve o ateliê de costura, como emprega a gente nisso, né? É muita mão de obra, né? Em Tapes teve a fábrica Schmidt, que funcionou durante Funcionava 20 anos. Em Agudo tinha também lá na região. E fica uma mão de obra, né? E fica uma mão de obra e aquela expectativa, aquele sonho das pessoas que trabalharam numa fábrica de sapatos de um dia se ter. E até aproveitando, Fábio, fazendo essa pergunta para o Salerno, acho que é uma curiosidade também dos prefeitos aqui da região, porque a gente sempre fala, né, que a metade sul mais empobrecida, muitas vezes ficou esquecida pelo Estado, mas assim, qual é o papel do prefeito na geração de empregos, assim, na tua opinião, Salerno? Até uma pergunta que a gente fez no Radar dos Municípios, programa que a gente tem durante a noite aqui da quarta. Por exemplo, o Roberto Argenta é um proprietário da calçados Beira Rio, excluindo agora ele do processo eleitoral, falando do empresário, tá? Qual é o papel do prefeito, na tua opinião, assim, agora como presidente eleito da FAMURS? É o papel também do prefeito ir lá no empresário, pegar literalmente o empresário pela mão, trazer no município, mostrar que tem uma mão de obra ali especializada, e até mostrar onde que o prefeito pode agir. Mostrar que tem um terreno, isenção de imposto. Na tua opinião, assim, desse fomento empreendedor para uma região como a nossa aqui, como Tapes, Camaquã, que precisa de geração de empregos, o que tu acha que é o papel do prefeito em criar esse ambiente entre prefeitura e o empresário para gerar novas oportunidades? Com certeza é primordial, né? Poder fazer esse trabalho, poder ir atrás, poder colocar o município à disposição, poder criar mecanismos que facilitem não só a vinda, por exemplo, de uma grande empresa, mas que facilitem a vida do empreendedor, né? Eu acho que do micro, pequeno e médio empreendedor precisa também ter essa facilitação. Nós temos hoje lá a nossa sala do empreendedor, por exemplo, que atua muito forte. Nós atendemos em torno de 300 microempreendedores por mês, né, realizados na nossa sala do empreendedor, e é importante estar atento a isso, né? Tem muitos municípios que ainda não possuem sala do empreendedor, então tem todo esse trabalho. Tem o programa Cidade Empreendedora do Sebrae, que é uma grande ferramenta. Nós hoje atuamos com ele lá no município. Fomos até um dos primeiros a implementar o programa Cidade Empreendedora na medida, porque ele foi constituído inicialmente para cidades maiores. Depois eles criaram o na medida, que é para cidades menores. Então, para nós, a expertise do Sebrae tem dado muito resultado, tem sido importante, porque nos ajuda a ter mecanismos, a poder facilitar a vida do empreendedor. Nós conseguimos criar e implementar, colocar em funcionamento a lei da liberdade econômica, né? Lá está funcionando 100% praticamente. Agora a gente está nos últimos ajustes para, inclusive, aumentar o número de empreendimentos que podem ter liberação facilitada do alvará, ser mais rápido, enfim.
Hoje nós temos uma abertura de empresas no município que leva no máximo 6 horas de uma microempresa, né? Um microempreendedor individual sai em 15 minutos, pode sair trabalhando, emitindo sua nota, sendo formatado. Então, isso tudo é importante. A lei da liberdade econômica, ela é federal, mas ela precisa ser colocada e implementada nos municípios, né? Os municípios precisam trabalhar no sentido de fazer os seus decretos, ter aí as suas definições, convencer muitas vezes a fiscalização de que realmente dá para facilitar algumas coisas, que dá para ser menos intransigente em certos aspectos. Isso é importante e facilita a vida do empreendedor. Às vezes a gente acha assim, né? Pô, eu tenho uma vontade de abrir um negócio, mas a burocracia parece que é o primeiro problema que a gente tem que passar, né? E se tiver um gestor ou a gestão for gestão de tentar facilitar a vida das pessoas, ela tem que acontecer. Ou às vezes eu já tenho um negócio e estou na informalidade, né? Então tu tem que vir para o mercado formal. Deixa eu te contar aqui, tu deve ter uma coisa similar lá. Por exemplo, Camaquã, nós temos agora, há alguns anos, começamos a plantar as parreiras de uva para produção de suco. Tá? Nossa região até está sendo muito boa, a região, para isso, né? E aí tu fala com pequenos produtores, eles têm dificuldade de implementar o selo para poder comercializar esse produto em lojas, especiarias, mercados, essas coisas. Porque há uma exigência burocrática grande para te conseguir o selo do SIM, ou CISPO, não é CISPO, é SIM. Na verdade, o produto de origem vegetal, vegetal ele é mais... Ministério é mais diferente, né? Não é do aí da origem eu vejo um animal. problema assim, nós temos em Camaquã, se não me engano, 5 produtores que têm um suco de uva de espetacular qualidade, só que não conseguem colocar na gôndola de um mercado, mini mercado, então eles têm que vender em feiras, porque não tem o selo. Então eu vejo assim, como poder ajançar isso? O mel, por exemplo... É o Ministério da Agricultura, né? Bebida é o Ministério da Agricultura. O mel, por exemplo, Paulinho, nós temos aqui uma qualidade de mel aqui na nossa região espetacular, Taquari, aquela região tua lá é espetacular o mel, mas o pequeno produtor não consegue colocar o selo dele, o logo dele, porque tem a exigência do Ministério. Eu vou te dizer o seguinte, 2 exemplos. Eu tenho o meu sogro, mora em Itaqui. Mora a 100 quilômetros da cidade de Itaqui, né? Ele tem que ir até Maçambará pro asfalto e depois mais 40 quilômetros de estrada de chão. E ele é um exemplo de empreendedor nessa área ele tem uma agroindústria de sucos, né? Produz sucos de uva, de laranja e de bergamota. E realmente o investimento que ele fez, quando eu fui a primeira vez lá, que eu havia conhecido a minha esposa, enfim, fui lá, eu disse, tchê, mas eu não entendo como é que tu fez esse negócio aqui. e fez um investimento enorme para poder produzir suco e vender. Hoje ele vende, ele está formalizado no mercado formal, tem os registros no Ministério da Agricultura, que é a coisa mais complicada, né, de poder ter. Mas realmente fez investimentos que tu olha, tu diz que não sabe como é que consegue manter, mas ele trabalha muito com a venda de produtos na agricultura familiar, né? Então, para merenda escolar, para exército, presídios, enfim, ele se adaptou e se organizou. Lá, num canto, eu vou te dizer que realmente é um espetáculo, são sucos Dotto, né? Como é que é a marca? Sucos Dotto. Não conheço. Dotto, com 2 T's. Então, claro, ele atende aquela região lá, né, de Itaqui, tá lá num canto, realmente, é a cidade mais longe da capital, né, do estado. Mas ele atende aquela região da fronteira ali, alguma coisa fora também, entrou em cooperativas, né, também de agricultura familiar, e acabou se formalizando, mas realmente é bem burocrático, né? Ele teve era um sonho que ele tinha, ele produzia mais artesanalmente e foi expandido. Tu assim, Paulinho, tu vai pegar uma gestão da FAMUR, que para mim é uma das entidades mais importantes do estado, assim, cara, daqui a pouco a FAMUR assumiu um papel como assumiu a questão da liberação ambiental, né? Eu me lembro que quando houve a primeira movimentação de vocês para que os municípios fizessem a liberação ambiental, criou um pânico no pessoal da FEPAM, não sei o quê, né? Até se vencer as barreiras, né? Pois daqui a pouco o município ter liberdade de definir coisas. Nós temos o SUSAF hoje na questão animal, né? Sim. Que facilita bastante, mas claro, ele tem que também... O que acontece, por exemplo, com o SUSAF? Nós não podemos ter nenhuma agroindústria que saia do trilho.
né? Se nós tiver uma, já prejudica todo o sistema no município. Sim. Então, a cada vez que ocorrem as auditorias, né, por parte do CISPOA, porque todo município que tiver SUSAF vai ser auditado pelo CISPOA. Então, é necessário que todas as agroindústrias mantenham aquele rito, né? Mas que é não bom tem porque aí problema. Mas é muito mais fácil. Ajuda É o que acontece. Mas eu te digo no mel, por exemplo, também. O meu vice-prefeito é produtor de mel. Tem em torno de 500 caixas de mel, de abelha, né? Grande, é um bom produtor. Ele exporta a maior parte do mel dele. Que legal. E a cooperativa. Do que é mais fácil às vezes exportar. Que... Mas é mais fácil exportar do que vender dentro do mercado interno. Não, é só uma sugestão que eu estou te passando, assim. É verdade. Daqui a pouco o Rio Grande do Sul, através de vocês na FAMURS, pode assumir. A ideia isso, nós vamos conversar lá agora na nossa transição, inclusive com o pessoal da agricultura, lá com o Ismael, que coordena hoje a área técnica lá, enfim, para que a gente possa ter um protagonismo aí de ampliar o número de municípios com SUSAF, de ajudar a organizar os municípios. Eu acho que a FAMURS tem com certeza que trabalhar. Da Farsul. Soma isso aí, porque a Farsul também atende produtores de todos os segmentos, né? Então eu acho que era legal isso aqui. Quem tá mandando um abraço ao Silvio Rafael, dizendo que o Paulinho é um velho companheiro de luta também pela área agrícola aí, ó. Muito. Obrigado, Silvio. E é verdade, porque o Paulinho, antes, fora do ar, Silvio, estava falando da colheita que o Silvio organizou, que eu acho que foi o principal evento que o Silvio mais gostou de organizar, foi uma colheita do arroz. E aí no Hotel Bartz a gente relembrou, viu, Fábio, desse momento importante. O Paulinho, que é engenheiro agrônomo também, tem esse lado forte da agricultura, né, Paulinho? Esse assunto aí que é super bom. A produtora Maria Beatriz Tavares da Silva está conosco, o Júlio Ferrão dizendo excelente programa, muito boa informação. Eu vou ter que aguardar, eu não vou aguardar o Camargo falar sobre o óleo diesel, então eu vou te entrar nesse assunto, Paulinho, para não tomar muito teu tempo. O prefeito Paulinho Salerno está conosco aqui, ele é prefeito de Restinga Seca. E veio ontem à noite no evento da comemoração dos 50 anos da Costa Doce e agora em julho assume a presidência da FAMURS, que é a Federação das Associações das Prefeituras do Rio Grande do Sul. Óleo diesel, componente importante na despesa de uma prefeitura. Como é que vocês, gestores, veem esse assunto a cada semana, a cada mês, mais custo para as prefeituras? Nós, por exemplo, nós no município de Restinga, nós acabamos fazendo o quê? Nós acabamos fazendo a licitação pelo maior desconto do preço de bomba, para nós evitar que toda semana tivéssemos que fazer aditivos aos contratos. Então a última licitação nossa, ela previu isso. O posto de gasolina, né, o distribuidor, enfim, que der o maior desconto em relação ao preço de bomba, é o vencedor da licitação. Então, conforme sobe na bomba, vai ter a equalização do preço. Mas realmente está muito difícil, porque não só para a compra que a gente faz, para os maquinários, para toda essa estrutura, mas principalmente também porque tem muita solicitação de reequilíbrio de preço. Por exemplo, as empresas que recolhem lixo, né, as empresas que têm no seu componente de custo o diesel muito presente, limpeza urbana, enfim, estão sempre solicitando reequilíbrio porque está fora, né, do padrão que nós estávamos acostumados. Bom, falando em diesel, eu vou falar com esse cara que está tomando um mate bem bonito aí, ó. O Sérgio Gabarco, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Lojistas do Estado do Rio Grande do Sul. Sérgio, eu tô com o prefeito de Restinga Seca e o novo presidente da FAMURS e com o Walter Santos, que é o diretor de comunicação da FAMURS, nessa entrevista contigo. Como é que tu tá, Sérgio? Muito bom dia. Bom dia, eu vou muito bem. E eu queria parabenizar o prefeito de Restinga Seca. Eu era muito amigo do Bonotto, que era o ex-presidente lá de São Borja, né? Exatamente. Bem-vindo participar do nosso setor, de transportes do Rio Grande do Sul, o SETSERGS, e também convidar ele e você também, e os ouvintes, para Transposul, que vai acontecer agora em 13 de junho. Opa, vai ser na Fiergs, né, presidente? Fiergs, que é a segunda-feira maior de transporte da América. Olha, pode deixar que a Acústica FM se fará presente para trazer notícias a nossos ouvintes aqui. Presidente... Eu até sugiro você fazer algum programa lá ao vivo. Lá olha, vamos tentar.
Eu sou fã de eventos como esse, João. Bom, presidente, conta para nós aí, os nossos ouvintes. Nós temos muitos proprietários de empresas de transporte, muitos caminhoneiros independentes aqui. Estou com um representante das prefeituras também, que tem um impacto nas suas contas públicas a respeito do combustível. Eu queria que me contasse o senhor, como representante das transportadoras e transporte de logísticas, como o setor está vivenciando essa série de aumentos do diesel e como vai ficar o repasse desses valores para os seus clientes e automaticamente para os consumidores finais. Nós também estamos preocupados porque o diesel ele não vem sozinho, ele vem em cadeia, né? Ele aumenta a comida do próprio motorista, ele aumenta o pneu, ele aumenta todos os derivados da borracha e tal, né? E eu acredito que nós estamos perto de um colapso, se principalmente os nossos governantes, governadores principalmente, não se sensibilizar um pouquinho, porque hoje eu ouço muito rádio, né? Diz que um dos maiores, o imposto que o governo mais arrecada aí é sobre os combustíveis, né? E eu penso que isso aí está atingindo a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora, os prefeitos, os hospitais, todo mundo, né? E eu penso que todas as soluções, elas existem quando que existe um diálogo entre a sociedade. Está na hora, digamos, que a sociedade não está mais suportando esse aumento, e isso está acontecendo a nível mundial, mas nós temos que pensar Brasil e Rio Grande do Sul. E aí, digamos assim, ou os governos se sensibilizam de reduzir um pouquinho esse imposto para nós poder continuar, ou realmente os transportadores não sabem mais como fazem. Pois eu também tenho notícias sobre isso, né? Chama-se o excesso de arrecadação, ou seja, o crescimento da arrecadação de um ano para o outro, em função da inflação e do aumento do combustível, uma grande receita para os estados brasileiros. Há uma conotação, presidente, inclusive o presidente da República joga para o colo dos governadores, o governador joga para o colo do presidente da Petrobras. Como se resolve isso? A questão da tributação sobre o combustível até agora não sensibilizou muitos governantes ou muitos governadores a respeito disso. Sim, o que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo um momento que a pandemia, no início, ela atingiu as pessoas, mas agora ela está atingindo as empresas. Não vamos discutir o certo e errado, porque talvez outras pessoas vão julgar o que os governadores e presidente fez de certo e errado. Mas nós estamos vivendo um momento que, se os governadores, que têm a maior parte da arrecadação sobre os tributos, não colocar a mão na consciência e se dar as mãos junto com a sociedade da obrigação que tem que reduzir esses impostos, eu entendo que os transportadores hoje, poucos podem sobreviver. A maioria estão descapitalizados. Hoje está vindo novas tecnologias para os embarcadores, para o transportador, os embarcadores cada vez mais exigentes, o consumidor cada vez mais exigente, mas, digamos assim, os transportadores não têm mais condições de transportar nessa condição. Presidente, eu vou botar na entrevista junto o Paulinho Salero, prefeito de Restinga Seca e presidente da FAMURS, porque também os prefeitos sofrem um problema também de despesa nos seus municípios, e os prefeitos, em relação aos governadores, são o primeiro contato, né? Aquele ente que vai ter que discutir mais com governadores a respeito de como vai ser os tributos daqui para frente nesse assunto. Paulinho, o que tu pode acrescentar nesse assunto que o Sérgio coloca? Olha, eu acrescento que realmente a gente tem hoje esse problema que, como ele falou, que é mundial e que está afetando, que está vindo na questão do diesel para nós todos.
Mas o primordial disso é nós conseguir debater realmente a reforma tributária, né? Poder ter uma reforma da tributação brasileira, que é um sistema extremamente perverso e extremamente complexo, né, que afeta a todos, e que a partir daí o próximo governante do país tem que pensar na reforma tributária e ela tem que avançar, porque se não for um governo que entenda como primordial a reforma tributária, junto com outras, como a administrativa, enfim, que são reformas que estão no Congresso, que estão sendo debatidas e que não andaram, elas precisam realmente acontecer, porque senão nós não vamos conseguir seguir assim. Sim, mas o Paulinho e Sérgio, acontece o seguinte, nós estamos aqui recebendo em Camaquã todos os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Todos eles falam, vamos sei o que, melhorar outra coisa. Mas eu fico me imaginando, Sérgio e Paulinho, que ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder arrecadação, ninguém quer abrir mão da fatia, do tributo. Se os gestores não querem abrir mão de receita, a população no outro lado, como é que se resolve isso, Sérgio? Em primeiro lugar, os prefeitos têm uma força muito grande, mas muito grande mesmo. E a gente sabe que o prefeito pode dizer, e ele não é só como prefeito de Restinga Seca, mas ele deve entender tudo o que acontece dentro de uma prefeitura, ela precisa arrecadar, mas não é dessa forma. Dessa forma, nós precisamos mudar o pensamento, principalmente gaúcho, que as empresas não querem se instalar no Rio Grande do Sul, pelas burocracias que hoje nós temos no estado, que estão a promessa sempre de mudar, e nós precisamos trazer muitas empresas para poder trazer os tributos. Eu vou dar um exemplo aqui, que BH ele vai emplacar 400 mil veículos de aplicativo e de locadora. Eu disse 400 mil, tá? Certo? Aí o que acontece é o seguinte, vocês veem uma fábrica de uma Hyundai, ela vai fabricar esse ano 212 mil veículos. Então, é uma Renault e uma Hyundai que emplaca todo em Belo Horizonte. Por que esses veículos não são emplacados em Restinga Seca ou por que não são emplacados em Porto Alegre? Yeah. Eu vou dar outros exemplos. Nós temos a nossa empresa que o nosso transporte é mais São Paulo, Rio, Goiás, né? Então, nossos caminhões ficam muito fazendo esse trajeto lá em cima. Se nós queremos emplacar um caminhão aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que trazer o caminhão aqui para bater uma foto para depois ele voltar a São Paulo para trabalhar. Esse custo, essa demora, não é mais viável. Agora, nós, dentro da nossa empresa, nós temos hoje 6 mil veículos emplacados de locadora de BH que nunca foram para BH e nunca vão ir. E consegue emplacar sem ir no estado. Sem ir no estado. Mas então eu estou dizendo assim, mas por que o governador não consegue ver isso? Eu conversei com o ex-governador Leite, né, e ele me disse que o problema estaria com o CRVA. Os prefeitos têm que se reunir com o governador e dar um basta, porque o governador, ele manda no estado, digamos, administra o estado, mas ele precisa administrar com a união dos prefeitos, deputados, e ele tem que colocar que a legislação, ela não pode ser burocrática para as empresas. Só concluir. E exemplo como tu está dando aí agora é absurdo, né? A gente percebe isso, você sabe que a gente percebe assim, tu chega num hotel, eu vejo o hotel com um exemplo. Tu olha as placas dos carros que estão estacionados no hotel aqui em Camaquã, vários de Belo Horizonte. Bem isso que tu está dizendo. Os carros estão andando no Rio Grande do Sul, prestando serviço no Rio Grande do Sul, mas estão emplacados em Belo Horizonte. Não, aí nós vamos dar exemplo assim de outras coisas. Por exemplo, hoje nós estamos licitando várias rodovias estaduais. Essa que vai de Porto Alegre, da Santa Maria, foi feita agora, a 386, que faz pouco tempo. Nós, transportadores, não temos lugar aonde o motorista possa parar, mas o Ministério do Trabalho multa a gente se o motorista passar 1 minuto da carga de horário, né? E não tem um lugar onde parar. Vocês veem a vergonha que está Camaquã, abandonada há quantos anos com essa rodovia. A esposa do meu sócio, da concessionária que eu tenho em Pelotas, faleceu em Camaquã num acidente por causa dessa rodovia, que ela é dupla, simples, dupla, e olha o valor do pedágio.
Um horror. Mas aí tá aí o presidente da FAMUR, que tem que fazer uma correspondência junto com todos os prefeitos para levar para o governador, e se ele não faz nada, eu não estou dizendo que ele não faça, até agora não fez, nem esse nem outro. Então que se leva ao presidente da República, se chama os deputados. Na verdade, nós vamos entrar numa discussão aí, né, que é até a discussão que está na Assembleia para o que o Estado está querendo colocar recurso aí na duplicação, né? Pois é, né, o Sérgio? Que a princípio não sei se vai passar. Essa decisão do governador de botar o dinheiro nas BRs, tem muita gente contrária, principalmente cidades onde não tem nem asfalto sequer para chegar, hein? Sim, mas por que se bota o pedágio, a empresa que pague lá para botar a rodovia? Vocês veem o absurdo que está acontecendo em Porto Alegre a Pelotas? Nós estamos fazendo a rodovia e dando pedágio para as empresas. Né? Então, digamos o modelo assim, que o governo federal definiu para essa rodovia. Eu não quero ser político. Me pediram para mim ser presidente, inclusive sou vice-presidente da FETRANSUL, vice-presidente da FENABRAVE, mas eu estou dizendo assim, cabe aos prefeitos levarem pautas para que alguém resolva. Agora, eu não vou discutir isso. Agora, eu quero entrar no negócio de combustível. Eu entendo que é um momento... Eu tenho 65 anos e a experiência diz assim, que os problemas se resolvem com diálogo, né? E não com briga. Então, eu entendo assim, que os próprios prefeitos devem falar com o governador, com os políticos, deputados, isso e aquilo, né? Certo? E pedir ao governador, vamos começar pelo Rio Grande. Mas vamos uma briga com os outros estados. Mas peraí, nós temos que resolver primeiro o nosso estado. Né? Aí, quem sabe que depois os outros também vão atrás do governador nosso. Não, mas sabe o que está sendo oportuno aqui, presidente Sérgio? A presença do Paulinho Salerno, que ele está numa visita em Camaquã ontem por um evento e aqui batendo um papo conosco. E é uma pauta que impacta a todos os prefeitos do Rio Grande do Sul. O senhor está tendo a franqueza de colocar o assunto, e é uma pauta que atende a todos nós mesmos, aos gaúchos todos, inclusive os prefeitos que têm o dever de nos representar, dessa angústia toda que nós temos, né? Acho que é uma boa pauta, né, Paulinho? Sem dúvida, é uma pauta importantíssima, né? E às vezes... Nós temos que ver também se a gente conseguiu vencer aquela barreira de baixar a alíquota o ano passado, né? Já deu uma diminuída, mas às vezes conseguir diminuir o imposto lá na ponta, ele vai aumentar o fluxo, vai aumentar o transporte, né? Tu vai ter mais condição de circular, né? De baixar o custo, né, Sérgio? Nós temos que achar um jeito dos empreendedores daqui investir aqui, né? Tu imagina só, o pessoal que mora em Torres, onde é que emplaca o carro, né? Obviamente, placa no outro lado da fronteira. Onde é que ele vai abastecer? Do outro lado da fronteira. Ele abastece do outro lado, ali em Pasto Torres. Nosso caminhão, mas ele abastece dentro do gasolina pátio. Está mais barato no Rio Grande do Sul. O Paulinho está dizendo que a gasolina está mais barata nossa que a de Santa Catarina hoje. Hoje mudou essa lógica. Essa lógica da gasolina, pelo menos, mudou. Pode ter mudado hoje. Mas o diesel até a semana passada era mais barato que Santa Catarina. O diesel eu acredito que sim, mas a gasolina mudou. Então, digamos assim, mas prefeito e presidente da FAMUR, eu entendo assim que você se botou numa situação muito complicada de estar dentro dessa situação, porque a gente sabe que cada prefeito leva a brasa para o lado dele, para o churrasco dele, né? Mas hoje o Estado tem que ter um diálogo de nós poder arrecadar, trazendo empresas, investindo, porque o Estado não está investindo em pessoas, as empresas não são bens, são pessoas, e nós temos que ter tecnologia. Hoje os caminhões, não vamos falar de marcas, algumas marcas, o motorista já está proibido de fazer tudo, ele não faz mais nada. Para vocês entenderem, o carro do futuro, que vai acontecer já o próximo ano, a gente não vai tocar em botão, a gente vai falar com os botões e eles vão fazer pela gente. Hoje já está assim o caminhão. Mas quem tem condições de investir em cima dessas tecnologias numa situação que o Estado não tem emprego, porque não tem essas empresas grandes, essas montadoras, fábrica de equipamentos, estão indo embora. Né? Vocês veem quantas empresas que fecharam. Eu não sou político, não vamos
questionar o momento político. Nós temos que, nesse momento, se dar as mãos e investir no nosso Estado. Isso que nós precisamos. Tá dando uma matéria aqui na Band News. Na Band News, o preço da gasolina e do diesel ficam mais altos impostos da Argentina, presidente. O impacto do combustível, eu tenho um sobrinho que mora na Alemanha, diz que no dia muda 4 vezes o preço da gasolina lá, viu? É um negócio que Não, na Argentina hoje está muito mais barato que o Brasil, muito mais barato, né? Mas ele está aumentando no nível mundial, né? Eu fui para fazer um congresso agora da Hyundai, e os americanos estão assustados, porque eles estão discutindo da inflação ficar em 8,5, mas o combustível lá, eu não tenho certeza, mas deve ter aumentado no mínimo 50% lá. E na Alemanha acho que o dobro. Loucura, hein? Bom, presidente, eu queria agradecer muito, assim, e eu vou prometer para o senhor que nós estaremos, de alguma forma, participando lá no evento de vocês em junho na Fierex, que é o evento do transporte. Eu queria que o senhor me desse de novo a data para nós comunicar aos nossos ouvintes aí. De 13 a 16, né, de junho. Eu acredito que seria muito oportuno até de você fazer programas lá. Sim, nós vamos ter programa com uma rede de TV aqui, com o vice-presidente mundial da Volkswagen, que é do Grupo Traton. Vai estar o pessoal de várias montadoras, porque não vou fazer propaganda na rádio, mas várias montadoras vão fazer programa de TV lá. E quem sabe nós vamos botar lá também vocês aí, fazer um programa lá. Mas muito e bom. Eu posso representar vocês, essas personalidades que mandam na América Latina de transporte, para vocês também conversar e passar para o pessoal de Camaquã. Camaquã é um berço muito grande de transporte que já foi maior. Hoje os transportadores daqui estão invadindo Camaquã, e eu acho que Camaquã tem tudo para oferecer mais, né? Mas também eu gostaria também de convidar o prefeito, o presidente da FAMUR, porque as pessoas têm que conhecer um pouquinho melhor Restinga Seca. Eu não conhecia, fiquei encantado com o município de Restinga Seca. Olha, tá? Tem muito de ter ido lá. Parabéns ao prefeito. Está recebendo muito bem os turistas. Olha, eu fiquei encantado. Que bom. Olha, o prefeito, vamos confirmar a presença tua. Vamos estar lá e estamos à disposição aí também, presidente, para estreitar esse diálogo, podermos conversar junto, trocar ideias em relação ao transporte no estado. É uma pauta importante para todos os municípios gaúchos e para o estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma. Nós estamos à sua disposição também para conversar mais sobre todas essas questões e estarmos juntos aí nesse debate. Presidente Sérgio Gabardo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul, muito obrigado em atender a Acústica FM aqui da nossa região da Costa Doce. Voltaremos em breve a conversar. Muito obrigado, presidente. Um bom dia a todos os ouvintes, a este prefeito que realmente merece ser o prefeito da FAMUR. Parabéns aos prefeitos que o elegeram, pela administração e pela transformação que foi Restinga Seca, né? Que ninguém conhecia até outro dia e que a cada dia está subindo um degrauzinho pela administração que está acontecendo na cidade. Prefeito, parabéns pela sua conduta como prefeito. Muito obrigado. Muito bom, obrigado então. Bom, são 10 horas e 15 minutos. Eu achei interessante o bate-papo, né? E para ver que ele conhece bastante a nossa região aqui, dificuldade de pedágio, de estrada, praticamente conhece tanto como nós aqui, o Sérgio Gabardo. E eu estava dando uma olhada, pessoal, o Paulinho e Voltaire. O Sérgio é proprietário da Gabardo Transportes, né? Uhum. E eu estava vendo aqui o início da empresa dele. Eu vou vendo aqui, se ele está ouvindo, eu vou até para fazer uma. O Sérgio iniciou a empresa dele em Porto Alegre em 1989. Ele é natural de Nova Bassano. Agricultor, motorista de caminhão, ingressou no transporte, só para ter uma ideia, quem é mais velho vai se lembrar que eu estou falando aqui. Em 1982, para atender a indústria montadora, a Miura, em Porto Alegre. Pô, Sérgio, que legal essa tua história, hein? Eu viajei 12 anos com um caminhão só,
Eu cheguei a fazer 3 viagens São Paulo, Porto Alegre numa semana. Eu viajei até 2000, como com o meu caminhão. Em 2000, aí eu tive que parar, não conseguia mais. Ainda viajo, volta e meia. Digamos, eu tinha que ir para Montevidéu e não podia entrar lá, mas como motorista podia entrar. Então eu fui para lá. Nós somos a única empresa transportadora, única empresa na América Latina com carbono zero, com 39.001, 14.000, 12.000, despoluir. E estamos fazendo o AUA agora, que é a liberação na Receita, né? Mas eu mergulho muito, inclusive em 2005 assassinaram meu único filho. Eu tive que, pela esposa que eu tenho, pela família que eu criei dentro da empresa Gabardo, me deu força, Deus me deu outro filho, tenho um filho maravilhoso de 15 anos, com a mesma esposa, estou junto e tal. Ela faz parte, nós criamos a Liga do Câncer de Canoas, né? Nós fizemos um auditório que se chama Mário Sérgio lá em Canoas, que é um hospital de oncologia, né? E a gente criou o NAS dentro do CETSERG, que ajuda as pessoas. Eu também sou vice-presidente do Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, né? Que é a distribuição de comida às pessoas mais necessárias. Continuo sendo agricultor, né? Continuo indo para a roça. Meu fim de semana é na roça, né? Não tenho nem um pouquinho de mostrar minhas unhas e minhas mãos aqui, porque se tiver que pegar na enxada eu vou, que legal, né? Certo? E a luta diz o seguinte, que quando que a gente faz com amor, quando que a gente faz com carinho, aí eu comecei o diálogo com o prefeito, dar os parabéns, porque este prefeito é um prefeito de diálogo, é um dos prefeitos mais competentes que temos no estado, né, certo? Eu posso afirmar isso porque eu sei, e não foi ele que me disse, porque eu não o conheço pessoalmente, né, mas quando eu fui de Restinga Seca, eu vi as pessoas falarem do prefeito. Olha, então, obrigado, parabéns novamente ao prefeito. Bom, Sérgio, grande abraço, obrigado por conhecer um pouquinho aí a tua empresa e o teu sindicato aí. Um abraço e até dia 13 de junho estaremos juntos aí em Porto Alegre. Não, vocês têm meu telefone aí, certo? Vamos vão lá, participam junto, né? E vê de criar lá um programa lá dentro da rádio, direto lá da Transposul, e você vai dizer, não, a partir de agora eu quero todos os anos participar aqui da Transposul. Você pode ter certeza que quem mantém a rádio aí, eles querer que o programa seja dentro da Transposul. Que coisa boa. Muita atividade boa, vai ter muitas startups, muitas palestras, né? E temos já confirmado algumas presenças que nós não podemos falar hoje, mas pessoas muito importantes que vão estar na feira. Muito bom. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço para vocês, bom trabalho. Um abraço, presidente. Bom, estamos aqui então com o prefeito Paulinho Salerno. Muito obrigado pela tua presença. Eu acho que o Sérgio encerrou a entrevista dele dando os parabéns para ti, para a administração lá de Restinga, o povo de Restinga, hein? Que bom, né? A gente poder ouvir isso, né? Das pessoas que frequentam o município, que têm conhecido, né, esse trabalho que a gente tem realizado tanto na gestão quanto todo o trabalho lá dos nossos empreendedores, né? Vem a calhar naquilo que nós falávamos anteriormente, né? Poder facilitar, poder trabalhar junto, ao lado dos empreendedores, tentando fazer sempre o melhor pelo município e por quem quer empreender, por quem tem vontade de fazer, e a gente fez isso, né? Quando nós falamos, eu falei aquele outro dia sobre essas questões, e nós lá dentro do município, quando as questões que envolvem o turismo começaram a crescer, né, nós desenvolvemos aí uma formatação de poder diminuir os custos, né, baixando a alíquota do ISS sobre o serviço de turismo para a alíquota mínima, diminuindo muitas coisas importantes, e o próprio empreendimento das termas nós isentamos, né, todo o ISS do investimento da obra, né, que nós podíamos fazer, porque a lei federal hoje nos permite somente isentar em alguns casos específicos, e porque a gente entende que nós não tínhamos nada, e quem não tem nada para o que vai começar a ganhar, nós vamos crescer, e agora a gente está querendo atrair outras redes de hotéis, enfim, estamos trabalhando nesse sentido de poder ampliar o tamanho desse negócio. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigado, Voltaire, pela presença aí trazer o Paulinho aqui bater um papo. E voltamos hoje 19 horas, toda quarta-feira, né? Isso é uma grande honra, né? Meu elo, meu DNA com a região
esse programa aqui na Acústica, que a gente recebe lideranças. E eu deixo uma dica aqui, Fábio, uma dica bacana mesmo. Eu sei que nossa população camaquense gosta de viajar, gosta de turismo. Olha, não é propaganda, é uma dica de alguém que teve essa experiência. Ir no Termas Romanas em Restinga Seca. Tem águas carregadas de enxofre, que são águas salgadas, águas termais. Com 40 graus. Com propriedades medicinais. Está com dor nas costas, passa dor nas costas. Consegue te liberar do estresse, tá muito preocupado. É impressionante. Recebe um roupão, é um formato de spa, né? Tu és convidado a largar um pouco o celular, te conectar de fato com a família. Então, se você conseguir ter um sábado ou um domingo com a família... Sem celular. Aí tem um din-din. O din-din passa pelas propriedades, pelas oliveiras e tem toda uma explicação. Por lá vai ter uma explicação do seu Meneghetti, que estudou, projetou aquela região. Ele, há 20 anos atrás, sabia que ia acontecer esse momento. O Argenta me contou essa história. É muito legal a história, é muito legal. É um turismo de experiência, de descanso, uma boa gastronomia, e fica em Restinga Seca, que é a terra do Paulinho Salerno. E isso que o nosso entrevistado falava é verdade, porque os funcionários lá do Recanto moram em Restinga Seca e falam muito bem do Paulinho, dessa característica de diálogo e de parceria. E vale a pena, é um passeio que vale a pena. Não é caro, viu, Fábio? Porque a gente percebe que a turma... Os tarifários são dentro do normal. Porque como é uma novidade ainda, pelo que eu tô percebendo, tem um incentivo para as pessoas irem cada vez mais lá e formarem a opinião e contarem para os seus amigos e os familiares. Então, bom, o Salerno hoje tem reuniões, né? Mas dando um spoiler aqui, se tudo der certo, a posse do Salerno como presidente da FAMURS deve ser na região, lá no Recanto do Maestro. Então as pessoas que forem para lá cobrir ou prestigiar, a acústica certamente vai estar lá, como todos os eventos. Conhece, né? Eu não conhecia então vale a pena.